Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Vamos lá, se coloquem de pé. Como nosso Deus. Glória a Deus, Criou aleluia. o céu, criou a terra. Glória a Deus. Criou o sol. Adore Ele, fique à vontade. Tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Para o seu louvor. Aleluias, glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Sem perca de tempos, abra sua Bíblia comigo no livro da fé, a qual o escritor é desconhecido, livro de Hebreus. Vamos lá na galeria da fé nessa noite. O capítulo é de número 11 e o verso é de número 32. Vocês estão fervorosos nessa noite? Como é que está o seu cataclima? Como é que está a sua unção? Como é que está a sua energia? Como é que está o seu ânimo? Vamos lá. Hebreus 11, verso de número 32 e 33. Quem achou dar um glória a Deus para estremecer alumínio? Eita, isso não vai precisar de bis não. Glória a Deus, vamos lá. Diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento e você ficar de pé, só um pouquinho. Coloca a mão sobre de onde procede a fonte da vida. Coloque a mão sobre o teu coração nesse momento. Precisamos mergulhar mais fundo. Precisamos nesse momento estar aqui de corpo presente. Precisamos nesse momento habilitar a nossa alegria, habilitar a nossa fé. Precisamos nesse momento de ativar aquilo que o Senhor tem pedido a nós. Então eu vou pedir que você nesse momento ore por você. Você que pode, aumente a sua voz. Eu gosto de me sentir em casa no barulho de igreja. Ore por você nesse momento. Peça a Deus discernimento, sabedoria, compreensão, quebrantamento. Que você esteja de mãos baixadas ou mãos levantadas. Que você esteja nesse momento de coração rendido. Vamos lá. Talvez no começo você terá uma leve dificuldade, mas na medida que você vai entrando, existe um lugar de intimidade onde você começa a ser quebrantado. Existe um lugar de intimidade onde você começa a ser modulado pelo Espírito de Deus. E é nesse lugar que o Senhor te convida esta noite. É para este lugar que o Senhor te chama esta noite. Vamos lá. Oh.
Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Vamos lá, vamos lá. Aumenta a intensidade aí. Estou com vocês, estou com vocês. Aleluias. Glória a Deus. Sopra o teu Espírito, Senhor. Sopra o teu Espírito, Senhor. Se envolva esta noite. Te queremos, ó Deus, te queremos, te queremos. Santo Deus. E eu sei que o Senhor quer a nós mais do que nós te queremos. Nós nos rendemos, nós queremos ser derrubado pelo teu Espírito. Nós queremos mergulhar. Nós queremos ser abraçados, Pai amado, pela fonte da vida, Senhor. Fica à vontade para o Senhor falar aos nossos corações, Pai. Fica à vontade para o Senhor derramar a tua unção sobre nós de maneira poderosa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Vamos lá. Todo mundo bonitinho. Vamos lá. Alguém algum dia disse que o bonitinho é um feio arrumado. Então vocês estão lindos. Amém? Igreja, eu gostaria de perguntar para vocês nessa noite: o que tem travado vocês? O que é que tem segurado vocês? Vocês sabem. Se fosse hoje fazer uma autoanálise da sua vida, poderia dizer que você está exatamente onde você gostaria de estar? Ou algumas coisas te pegaram no meio do caminho, ou algumas coisas te seguraram e deixaram você assim apenas com a frustração de você não ter alcançado os lugares, pelo menos para a fase, pelo menos para o tempo que você está. Não é sobre nós conseguirmos chegar no lugar máximo, porque quando falamos de idade, às vezes nós falamos de oportunidade. Não é só sobre oportunidade, mas é sobre a vida, é sobre o destino. Mas nós somos criadores do nosso destino, amém? Você acredita nisso? Não, o Senhor é o criador do nosso destino. E esses dias nós precisamos como nunca nos despir. Esses dias precisamos como nunca de nos rendermos, para nós não sermos o criador da nossa história. Existe o Senhor, Ele é o criador, nós apenas somos co-criador. O Senhor, Ele já escreveu a sua história. O Senhor, Ele já escreveu os seus dias. E quando nós não entendemos isso, nós queremos tomar a caneta da mão dEle e começar a escrever uma história. Só que o problema é que às vezes nós estamos contaminados, cheios de frustrações, de medos. Às vezes estamos contagiados com amargura. Às vezes estamos perdidos em uma história, em um ciclo. Às vezes nós temos medo de avançar as etapas da vida e nós ficamos burlando os processos com autossabotagens. E para esses dias é necessário demais nós chegarmos e falar: Senhor, eu preciso do Senhor como nunca eu precisei antes. Porque a fé, ela pode ser muito diferente das suas ações. Porque existe uma diferença entre religião e fé. A palavra religião em si, ela não é má. A palavra religião significa religare, ou seja, aquele que estava desconectado, aquele que estava desligado, ele agora foi ativado através da religião. A religião foi o meio a qual o Senhor chegou para nos chamarmos a Ele. O problema é a religiosidade. O problema é quando eu tenho um colapso. O problema é quando eu tenho uma briga. O problema é quando eu tenho algumas ideias que elas não conseguem casar. Quando a minha religião, ela é diferente da minha fé.
Porque a minha religião pode ensinar coisas que a fé, ela não consegue alcançar. Porque a fé, para você usar a fé, você precisa de amor. Você não usa a fé com egoísmo. Você não usa a fé com orgulho. Você não usa a fé com força de vontade. A fé, você só consegue alcançar ela quando você coloca amor dentro do seu coração. É por isso que às vezes uma oração pelo seu filho, é por isso que às vezes uma oração pelo ente querido seu, ela funciona mais do que para um estranho. Porque existe uma ideia de amor, existe uma vivência, existe uma circunstância. E o problema é que às vezes está instalado no seu cérebro um software. Às vezes está instalado no seu cérebro uma ideia daquilo que você tem que fazer e como você deve fazer. Mas o seu corpo, ele não obedece. Talvez quando alguém precisa de um conselho, você sabe exatamente quais palavras usar. Mas quando chega em instalar esses conselhos no seu coração, quando chega a colocar esse código na sua fonte original, quando precisa colocar esses códigos no seu cérebro e colocar no seu coração para fazer uma transição para o seu corpo, e você começar a vivenciar isso, existe um conflito, existe um choque. E aí você apenas precisa usar palavras religiosas, palavras positivas, acreditando que um dia as coisas vai melhorar. As coisas não irão melhorar se não houver uma transição genuína de fé. O teu coração, a tua mente, o teu espírito precisa estar alinhado. Isso precisa ser uma realidade, isso precisa ser uma verdade na tua vida, para que os teus cérebros, ele libere os comandos perfeitos. Para onde? Para o teu coração. Para onde? Para a realidade do teu físico, para a realidade do ambiente onde você mora, do ambiente onde você trabalha, dos seus familiares. E talvez eu esteja falando algo que está soando como um grego, soando como algo assim inalcançável para o seu cérebro. Porque talvez você nunca parou para pensar nisso, porque você apenas está sendo guiado por um vento, que não é o vento do Espírito de Deus, mas é um vento de sistema, é um vento de onda. Talvez o que guia a sua vida hoje são as modas do TikTok. Talvez o que guia a sua vida hoje é o Jornal Nacional. Talvez o que guia a sua vida hoje são as novelas. Talvez o que guia a sua vida hoje são doramas, é um livro, um gibi, porque você não sabe o que realmente, qual é a sua função. Homens como Gideão, homens como Davi, homens como Jefité, que alcançaram as promessas e fecharam boca de leões. São homens que entenderam que não era sobre o que estava fora, mas era sobre o que estava dentro. São pessoas que entenderam que não era apenas a promessa que estava sobre ele, mas era necessário ter ações. Quando nós chegamos na casa de Davi, já contei essa história inúmeras vezes, você já ouviu inúmeras vezes, mas é bom para apenas sair como ilustração para você poder entender. Davi, o rejeitado, Davi não estava nem naquela sala. Alguém completamente que não tinha os padrões. Mas mais uma vez o texto está dizendo que não é sobre os padrões externos, não é sobre o estereotipo, não é sobre o que os olhos, não é sobre o que a imagem, não é sobre apenas aquilo que eu vejo no espelho. Porque isso também é importante, daqui a pouco nós vamos entrar lá. Mas é sobre o que está emanando de dentro de mim. É sobre o quanto eu acredito. É sobre quanto eu fui fragilizado durante um tempo. Talvez você passou 30 anos da sua vida reclamando. Talvez você passou 30, 25 anos, sei lá, 15 anos da sua vida, só vendo as coisas de um ponto de vista do lado de um pai ou uma mãe negativa. Do lado de pessoas que tinham uma ideia que seria um fracasso e a única coisa que nós poderíamos contar era com a sorte. Porque a nossa política é corrupta, porque as oportunidades só é dada para aqueles que são os queridinhos, e você se colocou de trás de um muro, você se colocou de trás de uma fragilidade, de trás de uma fraqueza, como se a oportunidade nunca chegaria para você. Talvez as coisas mudariam se um dia você ganhasse na Mega Sena, talvez as coisas um dia mudariam se você soubesse de uma herança, porque você se agregou a valores, você se agregou a dinheiro, e você não deu espaço para aquilo que o Senhor imprimiu no teu espírito, para aquilo que o Senhor imprimiu na tua alma. Talvez você não entendeu o que o Senhor estava tentando te ensinar desde quando você nasceu. O Senhor te separou antes mesmo. O Senhor te separou antes mesmo
dele criar esse mundo, ele já escreveu os teus dias. É aquele que sabe como é o caminho da tua impressão digital. É aquele que conhece todas as batidas do teu coração e sabe quantas foram batidas até hoje. Talvez você olhe e ache que isso é um número insignificante, a qual não é necessário para a sua vida, mas eu estou falando sobre um ser que conhece a tua intimidade. Ele está querendo trazer para você, ele está querendo colocar você no verdadeiro lugar qual ele idealizou, no dia que ele soprou o teu espírito dentro de um útero, no dia que houve uma junção, e ele falou, eu tenho planos, ele falou, eu tenho um plano de saúde, eu tenho um plano de vida, eu tenho um plano de vivência, e é necessário você colocar isso em ação. A religião ela é apenas um gatilho, é apenas uma ideia daquilo que o Senhor realmente gostaria de fazer. Eu não sei quando você para ler a Bíblia, qual é a ideia que você tem. Ultimamente eu tenho falado isso demais. A Bíblia não passa de um pedaço de papel, é necessário você entender isso. A Bíblia é um papel qualquer. A diferença está quando eu abro ela e eu quero vivenciar. A diferença é quando eu olho a história de Pedro e o que é que eu enxergo. Porque existe uma sombra de Pedro. A sombra de Pedro é quem? Alguém teimoso, é alguém enganador. A sombra de Pedro é alguém religioso. Mas na luz do Pedro convertido, é um homem que andou sobre as águas, é um homem que orou e pessoas foram curadas, é um homem que orou e alguém foi ressuscitado. Você consegue entender? Quando você olha um personagem bíblico, o que é que você consegue enxergar? Porque às vezes você está preso nas sombras das coisas de um ponto de vista negativo, onde você não consegue romper. Talvez você está marcado demais por uma dor. Talvez os seus neurotransmissores não conseguem produzir uma unção poderosa que vem do Espírito. Essa noite eu quero te fazer um convite. Essa noite eu quero te fazer um convite para você repensar em sua vida. Eu não sei há quanto tempo você está estagnado na sua vida. Eu não sei há quanto tempo você está paralisado, mas eu quero lembrar você que 2020 foi ontem. 2020 foi ontem, a transição de 19 para 20. Nós estamos agora, esses 5 anos, passou igual um tiro. E talvez você não produziu nada. Talvez você não evoluiu a nada. E não é porque você foi para uma faculdade que quer dizer que você está sendo sucesso. Porque se você não está colocando a sua energia, se você não está colocando o seu coração nesse tempo, você apenas está recebendo um diploma qual você nunca usará. Se você está dentro daquela empresa e dizendo assim, eu não sei porque eu estou aqui, é só por falta de oportunidade, até o dia que virá um tempo onde que as coisas mudará. Se você não colocar o teu coração como alguém que recebeu uma missão do Senhor, para executar a missão naquele lugar, você será uma pessoa que andará em círculo e você não chegará a lugar algum, gastando a sua energia, longe da sua família. Tem alguém aqui comigo? Por favor, vem aqui. Tudo é missão, tudo é propósito, e nós precisamos entender qual é a realidade que nós estamos produzindo. Quais são as suas crenças? Eu te pergunto nessa noite. Quais são os seus sentimentos, os seus pensamentos predominantes durante o dia? Observe como está a sua casa. Observa se você tem dificuldade em jogar fora aquela roupa rasgada, se você tem dificuldade em jogar fora aquela caneca sem alça. Observe se tem algum lugar da sua casa que você tem dificuldade em limpar. Observe o que você tem ouvido, o que as músicas estão produzindo, sentimento de perda. Observe quando e como você senta à mesa. Observa o que você tem comido. Tudo isso você está produzindo algo. Eu quero trazer algo para você nessa noite. Não é só sobre você dizer eu tenho fé. Não é só sobre você dizer que não é sobre fé, é sobre o que sai de fato de dentro de você. Não é sobre a altura do seu glória a Deus dentro da igreja.
Não é sobre pensamento positivo. Eu quero ratificar isto esta noite. Eu quero chamar a sua atenção esta noite. É sobre nós começarmos de fato a emanar o Espírito de Deus através das nossas obras. É sobre nós deixarmos o Espírito de Deus nos limpar de verdade. Para isso precisamos entender que a boa obra que o Espírito de Deus ele começou, ela precisa ser executada. Porque quando você vem para o Evangelho, eu vou chamar a sua atenção aqui neste momento. É um convite a uma transformação genuína. E você entende que tem algumas coisas que tem que ser necessário ser transformado. Tem algumas coisas que tem que ser erradicado. Tem que ser algumas coisas que tem que ser lançado fora. Tem algumas coisas que precisa de maneira a ser expelido, jogado para fora. Só que o problema é o seguinte. Você vem em uma evolução. O Senhor fala, olha, eu quero que você... Algo aqui bem esdrúxulo, algo bem bobo. Mude as suas vestes. Isso aí é de boa, eu tiro de letra. Por favor, não se apegue a isso. Mude os seus programas, aquilo que você assiste. Mude o seu ponto de vista, mude as músicas que você escuta. E aí você começa a mudar algumas frequências na sua vida. Começa a mudar alguns comportamentos. Só que chega o tempo que Deus fala assim, ei, lembra aquela pessoa a qual você um dia causou mal? Lembra aquela pessoa que um dia te causou mal? Às vezes colocar no lugar de vítima é melhor, né? Você nunca fez mal para ninguém. Sancinho. Só lembra dos que vocês fizeram mal, porque o seu mal que você fez talvez é justificável. Você já tem a justificativa. Mas vamos lá, vem aqui comigo. Aí o Espírito de Deus fala, olha, sabe aquele mal que você fez aquele dia? Vai lá pedir perdão. Não, Senhor. Eu gosto de odiar aquela pessoa. É misericórdia, mano. Eu gosto de odiar aquela pessoa. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem quando eu vejo aquela pessoa quebrar a cara. Eu não quero perdoar ela. Eu não quero porque o mal que ela me fez é tão grande que você não tem noção. Aí talvez você é aquela pessoa que está dizendo, não, eu não vou mudar esse comportamento. Eu não vou mudar esse ponto, isso aqui, porque foi como eu fui criado, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, o irmão do complexo Gabriela. E talvez você é aquela pessoa que diz, não, mas um dia eu vou melhorar. Só que eu quero falar algo para você. Quando você insiste em viver assim, você também não vai viver a plenitude do poder de Deus para a sua vida. Estou falando no básico, coisa que você já ouviu milhares de vezes. O problema é que quando você resolver, enquanto você tiver essa escolha, você não vai conseguir atingir um local de fé, você não vai conseguir chegar em um local onde que Deus ele pode falar com você, porque Ele está dizendo primeiro, olha, é necessário você limpar, é necessário você matar esse egoísmo, porque não é sobre um pensamento mágico e as coisas vão resolver. Mas é sobre você olhar para esse cara aí que você já perdoou milhares de vezes e perdoar mais uma vez. Não porque ele merece, mas é porque você precisa chegar em alguns lugares que o Senhor tem reservado para você. Você precisa ir, e para que você vá, é necessário que você tenha uma liberação emocional. É necessário que você esteja pronto. Essa pessoa te feriu, por que ela te feriu? Porque você deu lugares para ela que ela não estava pronta para poder estar. Pessoas só te frustram e te machucam porque você coloca ela em um lugar onde que não era para ela estar. Às vezes você coloca pessoas num lugar onde que era para Jesus estar, onde que era para o Espírito de Deus estar. Aí você se frustra. Quando você coloca um filho como um Deus, quando você coloca os seus pais acima de tudo, quando você coloca um irmão, um amigo ou pessoas que você conhece ao longo do tempo, você vai dando lugares para ela que nem Jesus tem espaço na sua vida. Então não culpe essas pessoas. É necessário você entender. Quem falhou foi você, e você vai ter que fazer o mais difícil nessa noite. Se perdoar. Não se vitimar. Porque enquanto você estiver em um lugar de vítima também, você não vai entender, vai existir um choque
entre o novo tempo que o Senhor está trazendo, a nova identidade, a identidade de alguém que estava escrevendo a sua própria história. Vocês estão comigo? É por isso que Jesus disse que não pode colocar vinho novo em odre velho. Vocês estão comigo? E não pode colocar vinho velho em odre novo. Ele está falando sobre como nós estamos dispostos a limpar. Como nós estamos dispostos a receber esse choque da realidade. Quando a gente para observar um pouquinho da história de Gideão, a gente vê um cara que ele estava malhando o trigo e o povo estava sofrendo na mão dos midianitas. O que acontecia? O povo estava em rebeldia contra Deus, então Deus permitiu. Deus falou, então é o seguinte, vocês são a menina dos meus olhos, eu estarei cuidando de vocês. Contanto, é necessário que vocês façam isto. Eu não quero que vocês adorem a Baal, eu não quero que vocês adorem outros deuses. Vocês vão prestar adoração somente a mim. Eu serei o seu único Deus. Só que passou o tempo e começou algumas adoraçõezinhas bobas. Começaram a trazer alguns ídolos, algumas imagens para dentro de casa. Não, isso aqui não tem nada a ver. Quando foi passando o tempo, eles estavam adorando a Baal, estavam participando do mesmo culto. Aí Deus fala, é assim? Tá bom então. Eu vou recolher a minha mão só um pouquinho. Não é Deus que mandou os midianitas ir lá e destruir, não. Deus falou, apenas eu não guardarei vocês. E foram 7 anos de destruição. Aqueles caras plantavam e vinha os midianitas, vinha e destruía toda a plantação. Eles vinham e destruía tudo. Aí chegou um tempo que o povo começou a orar. Talvez é a fase da sua vida que você está falando. Talvez você não tenha nem força para orar. Talvez você está no seu subconsciente, você está bem assim. Ah, Deus, até quando? Quando é que vai melhorar essa fase da minha vida? Quando é que eu vou começar a viver a plenitude? Quando é que eu vou ter paz? Quando é que eu vou ter sossego? Quando é que as coisas irão começar a dar certo? Quando é que as coisas vão começar a romper? Quando é que as coisas vão começar, de alguma maneira, a ser uma verdade dentro da minha vida, dentro da minha casa? Aí eles começaram a orar, Senhor, não aguentamos mais. Por favor, Senhor. Aí a Bíblia diz que Deus escutou o clamor. Deus ouviu o clamor dele e disse, olha, eu darei uma resposta. Chegará um tempo de liberdade sobre a sua vida. Eu habilitarei uma pessoa para poder entrar nessa história. Essa pessoa mudará todo o contexto. Vocês estão comigo? Já parou para pensar que esse alguém para mudar o contexto da tua vida, da vida da tua família, é você e você não entendeu ainda a mensagem? Vamos lá. Deus está dizendo, olha, eu vou dar um up na tua vida. Vou impulsioná-la, mas vai ser um tempo de limpeza. E a Bíblia diz que Gideão, um dia, ele estava malhando o trigo, escondido dos midianitas. Ele estava escondido, ele estava com medo. Então, de repente, chega o anjo do Senhor para ele e diz, ei, Gideão, eu vou te levantar. Você é um homem valoroso. Você será aquele que libertará os israelitas. Você será aquele homem que libertará todo este povo. Sabe o que Gideão falou? Glória a Deus, eu estava esperando esse momento. Eu sou um guerreiro bravo. Não. E esse é o problema da nossa geração. Senhor, eu sou o menor. Senhor, a minha família é a pior. Eu sou da menor tribo. Não tem como ser eu. Vocês estão comigo? Eu estou falando que já pensou ser você o libertador da tua família, da tua casa. E você talvez pensou no seu íntimo. Eu sou o mais preguiçoso. Eu sou o menos focado. Eu sou o que mais erro. Eu sou como é o nome daquele? Indisciplinado. Eu não consigo terminar nada que eu começo. Eu sou ansioso, eu sou cheio de estilicoteco, sabe? Cheio de problema. E Deus está dizendo, ei, vamos lá, vocês estão comigo? O problema é que nós estamos focando demais no problema. Sabe, estamos dispostos, estamos já convictos, falando, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu sou o pior, Senhor, levanta outro no meu lugar, Senhor. O seu inconsciente, ele já está ali, sabe, negativo.
É como se você vai, quando você vai em um restaurante, está lá o buffet e o que é que você faz? Está lá a salada, está lá aquelas coisas bonitas, onde você vai lá bem nas batatas fritas, vai pegando aquelas gorduras, enche o seu prato como um menino faminto. E talvez você é assim na sua vida pessoal. Você não consegue tomar decisões que vai regenerar a tua saúde, regenerar a tua casa, porque você se vê como um menino órfão, você se vê como um menino que foi abandonado, como uma menina que não teve muitas oportunidades, como alguém que está só apenas sobrevivendo, como alguém que tem tudo para poder dar errado, e talvez eu vou na igreja receber um passe do pastor. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Cuidado, porque às vezes você não está apenas transicionando a religião. Porque aqui você não foi chamado apenas para ser cuidado. Existe um tempo de ser cuidado, existe um tempo de começar a cuidar. Quando você não sai do casulo no tempo certo, você morre. E é necessário sair do casulo para você se tornar uma borboleta, alguém que vai voar, alguém que vai chegar em lugares que só com a asa você vai chegar lá, com a asa do Espírito Santo, só com o poder de Deus. Há quanto tempo você está sendo cuidado? Há quanto tempo você parou de ser cuidado porque não tem mais? Leite, eu vou te falar um negócio, leite não sustenta um adulto. Faz até mal, vocês estão comigo? Tem um momento que não vai existir mais pessoas para poder cuidar de você. Você vai ter que ir para o secreto e o próprio Espírito de Deus, é Ele que vai tratar, é Ele que vai curar. Porque tem coisas que o psicólogo, tem coisas que o psicanalista, tem coisas que o pastor, tem coisa que o guru, tem coisa que o personal não vai conseguir chegar. Vocês estão comigo? É só o Espírito de Deus, você sozinho também. Não importa se está com um coach, não importa o que você está fazendo. Você só vai ter uma transformação se o Espírito de Deus entrar e mudar e fazer as configurações. Não é sobre o ambiente apenas. Não é sobre você ficar procurando ajuda. Não, mas é sobre você deixar o Espírito de Deus colocar a mão e dizer assim, ó, eu estou apertando, mas é um aperto para poder arrancar. Eu quero que você entenda, existe uma transição entre o menino abandonado e o adulto cheio de amor. Vocês estão comigo? É a responsabilidade. Vamos lá, talvez vocês estejam embebedecidos. É mais ou menos isso aí. Talvez vocês estejam, perdidos. Talvez vocês estejam, tão à vontade na sua zona de escassez. Talvez você esteja tão, abraçado que você está eliminando qualquer oportunidade de sucesso nesses dias. Porque você está obstinado ao fracasso. Satanás soltou uma flecha, soltou um código, soltou uma fofoca no seu ouvido que você é um perdedor, que nada vai dar certo. E você abraçou essa ideia, mas o Espírito de Deus está há anos, todo dia, falando no teu coração, usando pregadores, usando frase, usando livro, usando até placa no para-choque do caminhão, dizendo que você é um vencedor, que Ele é o caminho, que existe um tempo de transformação, existe um tempo de mudança, existe um tempo de cura, mas mesmo assim você rejeita. Talvez 10 pessoas esses dias tentou te colocar para cima e você não ouviu nenhum dos, mas apenas aquele que te ofendeu e talvez nem percebeu quando te ofendeu foi mais poderoso do que os 10, porque existe uma obstinação. Você está vidrado na sombra, você está vidrado naquilo que é negativo, você está vidrado naquilo que não interessa. Vocês estão comigo? Vamos lá. Gideão, ele recebe a ordem do Senhor. E o Senhor diz, olha Gideão, eu estarei com você. Gideão, eu irei com você. Gideão, eu te capacitarei. Gideão, eu só preciso de alguém que me coloque à frente. Eu te darei estratégia. Eu te darei um exército. Será um tempo necessário. Deus está dizendo, olha, eu tenho estratégia para você para os próximos dias. Mas é necessário que você entenda. É necessário que você substitua alguns personagens. É necessário que você saia como um menino perdido, como o órfão.
como aquele que precisa sofrer para dar certo. É necessário você desinstalar toda lixeira que jogaram em você, todo lixo que jogaram em você. É necessário que você tire, é necessário que você jogue fora. É necessário que você fique limpo para vir um novo e não exista esse choque a qual nós falamos agora há pouco. A sua fé é ativada através da oração. Porque na oração existe uma comunicação, na oração existe um diálogo, na oração você consegue entender exatamente onde estão os seus problemas. É necessário você começar coisas que gerem valor dentro de você. Ter um relacionamento de verdade com o Espírito de Deus. É necessário que você tenha um relacionamento de verdade com a Bíblia. As pessoas têm que voltar a confiar em você. Esse é aqueles dias que é necessário que você vá para uma caverna, não se isolar dentro da sua casa e se tornar alguém solitário. Não é sobre esse tempo. É sobre o tempo que você precisa parar de postar menos e começar que as pessoas elas vejam pelo aquilo que você está carregando. Vocês estão comigo? Esses são aqueles dias que você não precisa mostrar que está tudo bem para deixar alguém triste. Esses são aqueles dias que você precisa de fato entender esse lado da sombra que está aí dentro de você. Começar a gerar esses valores, a consequência da mudança, gerar uma postura de filho. É doloroso isso. Porque essa transição, ela vai dizer que o egoísmo, ele vai ser destronado. Só que o problema é que o egoísmo fez você ser exatamente essa pessoa forte. Essa pessoa que conseguiu todas as coisas que você tem, talvez até hoje. Só que não são suficientes para aquilo que Deus ele tem guardado para você. Vocês estão comigo? O egoísmo só vai te trazer até aqui. E o aqui talvez seja o nada. É necessário você começar a enxergar quando você olha na Bíblia dizendo que ele é o leão da tribo de Judá. É necessário você começar a se ver como um leão. É necessário você se ver como um guerreiro. Não como um menino abandonado, não como uma menina esquecida, não como uma menina que não tem ninguém para te apoiar nesses dias. Talvez você já apanhou tanto da vida e agora você está dizendo, não, tudo que eu queria agora era apenas ser abraçado, alguém que cuidasse de mim. E se o Espírito de Deus não é suficiente para cuidar de você, não existe homem, não existe mulher que vai mudar a tua história. Eu quero que você entenda. Se ele não conseguir transicionar, se ele não conseguir fazer, colocar, ativar a paixão de verdade dentro do teu coração, a paixão pelas almas, a paixão pelo próprio Jesus, nada mais vai mudar. O problema é que quando é ativado algumas coisas dentro de você, também vem a sombra. E se você não for um apaixonado por Jesus, se você não for um apaixonado pelas almas, a única coisa que a paixão deixa são as promiscuidades. Você vai ser viciado em alguma outra coisa. Você vai estar travado em alguma outra coisa. A sua mente vai estar contaminada com alguma outra coisa. Vocês estão comigo? Quando fala que você é um guerreiro, talvez você não consiga enxergar um guerreiro por ser forte, mas alguém que é violento. Vocês estão comigo? Talvez quando falar que você vai ser alguém cheio de amor, você não consegue entender que é sobre você carregar no seu coração a pureza, mas você vê quando fala que você será cheio de amor, alguém bobo, alguém manipulável. Porque a sua visão está focado em algo que é negativo. Talvez quando fala que você será um adulto maduro, você só consegue se enxergar como alguém solitário, sem ninguém para poder apoiá-lo. É necessário você mudar essa visão sua e entender que já está na hora de você ser independente de pessoas para você poder servi-las. Você tem que começar a ser dependente de Deus. O problema é que você aprendeu a ser independente de Deus e atribuir algumas coisas a Ele e dizer, não, foi Ele que fez, foi Ele que deu, é Ele que tem cuidado, quando na verdade Ele está dizendo, olha, eu não estou participando da sua vida porque você me tirou dela. Você colocou fulano no meu lugar, você colocou cicrano no meu lugar. Vocês estão comigo? Você colocou um problema no meu lugar, porque às vezes você é um adorador de problema.
Talvez você é um adorador de uma doença. Vamos lá. Estamos vivendo a doença da geração, a ansiedade. A ansiedade, ela é o freio de mão para você conseguir chegar a qualquer lugar. Eu conheço pessoas que não conseguem tirar uma carta porque ela não consegue se imaginar no processo de 3 ou 4 meses durante o período da carta. Eu conheço pessoas que não conseguem fazer uma faculdade porque ela não consegue se imaginar 4 anos para conseguir o diploma. Eu consigo... Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Você está vendo como você está refém de um ser que está aí dentro, vivendo e comandando, e você está achando que as coisas irão melhorar um dia? Você está vendo pelo que você está lutando esses dias? Talvez você apenas está sobrevivendo. Talvez a sua preocupação dos seus últimos 10 ou 12 meses foi se você conseguiria pagar aquele aluguel, se você conseguiria pagar aquele boleto bancário, se você conseguiria pagar aquela mensalidade da sua escola, da faculdade, sei lá. E você não está tendo, nenhum vigor. Você não está tendo a celebração. A vida está passando e você não está percebendo. Pessoas estão crescendo, outras estão morrendo. E tudo que fica é um vazio. Coisas estão sendo arrancadas, lugares. Você não consegue mais ver um pôr do sol. Você não consegue acordar, dedicando o seu dia ao Senhor. Você não consegue colocar um louvor e adorar o Senhor. Não adorar o problema. É o básico da vida, a simplicidade da vida. Talvez você não está conseguindo respirar, inspirar e respirar de forma em paz, porque você está sendo o tempo todo problema. Vocês estão comigo? Dá um basta, fala, aquieta-te, ó alma. Aquieta problemas, parem. Eu dou uma ordem no nome de Jesus e agora você vai procurar Jesus no meio disso tudo. Você vai procurar Ele. Você não vai fugir dele. O problema é que você está andando em direção ao contrário do lugar que você se encontrava com Ele. Adão, no dia do encontro, Adão começou a correr pelas árvores e começou a se esconder. Ele não queria se encontrar com Deus. Ele não queria. Talvez no seu íntimo você não quer mais nada com Deus. Você quer a bênção dEle. Você quer que esse problema seja resolvido. Mas a intimidade não. Você nem acredita mais na eternidade. Você nem acredita mais no propósito de vida. Você apenas vê, vê problemas chegando, problemas saindo. Essa é a vida de adulto. E talvez você sente falta quando você era uma criança correndo pelas ruas. Mas aquele tempo passou. A vida de adulto é muito melhor do que a vida de criança quando você tem Jesus de verdade no teu coração. Quando o Espírito de Deus realmente é uma realidade. Você não está preso às promessas de um tio, às promessas de um político, de um empresário. Você não está, não são pessoas, não são homem ou mulher que vai dizer assim, a sua felicidade está condicionada a isso. O egoísmo, ele é a sua queda. O orgulho é a sua queda. Você não vai conseguir chegar nos lugares que você vai ter que tirar esse miserável aí dentro de você. Você vai ter que dizer, olha, egoísmo, eu preciso te crucificar. Eu preciso te paralisar. Gente, é como se você tivesse um Camaro dentro da sua garagem. Eu vou falar um negócio para vocês e você apenas anda a 10 por hora, mas ele tem uma potência gigante para você romper, para você ir. Eu estou querendo dizer que Deus, ele te fez tão forte, você não sabe o poder que você tem. Você não sabe aonde você pode chegar, você não sabe a sua potência, você não sabe qual é os seus dons, você não sabe como você pode aplicar isso, porque você só está vivendo apenas aquilo, você é bom em quê? Eu sou bom em desentupir forno, eu sou bom em fazer peças de alumínio, porque você está preso dentro daquela fábrica e a sua vida é aquilo. Eu sou bom em quê? Eu sou bom em vender roupa, eu sou bom, e você está apenas colapsado naquela ideia, você não sabe o que de fato Deus, ele te chamou. E talvez você fale, eu não sou bom em nada, porque eu não tenho oportunidade, eu não sou ninguém.
É por isso que eu estou falando para você essa noite. Mergulhar em você. Mergulhar em você. O reino que vocês procuram não está nem ali, não está aqui, está dentro de vós. Existe essa necessidade de limpeza. A maior dificuldade de Jesus com os discípulos era fazer eles se encontrar com eles. Porque poder eles já tinham. A Bíblia diz que um deles até falou: Senhor, você quer que eu ore para que caia fogo do céu e eu mate todos eles? Não é sobre isso. Não é sobre isso, Tiago. Não é sobre isso, João. Mas é sobre vocês se encontrar. E a mãe deles vai lá, um dia vai interceder por eles. Senhor, quando tu chegar no reino, um pode ficar à direita e outro à esquerda. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas é sobre em vida. O que você pode fazer? Mas é sobre em vida. Quanto você consegue se despir das suas ideias ou daquilo que jogaram sobre você e falar: olha, o correto é isso. O correto agora é você vestir um blazer, colocar uma gravata, ter uma mega bíblia, falar línguas estranhas, cantar hino da harpa e agora você é alguém salvo. Não é sobre isso. A vida não se resume em religião. A vida não resume em religião. Vem aqui, por favor. Aquele trabalho, aquela oportunidade que Deus te deu com aquelas pessoas é uma missão. A tua casa, as pessoas que você se cruza todos os dias, é uma missão. Se você se vê sempre como um coitado, sempre alguém que precisa ser ajudado, sempre como alguém que precisa de alguma maneira ser ouvido, você nunca vai conseguir ouvir a história do outro lado. Toda a história que chegarem até você, comparado às suas tristezas, são pequenas. Aí alguém vai dizer: sabe, eu estou com câncer, precisando de uma oração. Aí você vai dizer: mas ele me deixou, ela me deixou, a dor é igual. Alguém está dizendo: ei, eu perdi a minha mãe ontem e eu preciso de um abraço. Mas a minha unha está encravada também e a dor é igual. Vocês estão comigo? O problema é que quando você tem uma ideia de vítima, você vai amplificar problemas idiotas. Você vai, estender, amplificar coisas sem valor. Quando na verdade Deus te chamou para você resolver um problemão. Gideão, vai lá. Gideão arrumou 32 mil soldados. Vamos agora, vamos para a guerra. Chamou, sabe por quê? Vamos lá, vamos encerrar a pregação. Gideão falou, Deus falou: olha, vai lá primeiro. Eu vou resumir porque o cara fez um bocado de promessa, fez um bocado de prova para saber se era Deus, se não era. E às vezes nós fazemos isso. E o problema é que às vezes nós fazemos provas desnecessárias e Deus não precisa responder os nossos desafios. Ele deu uma ordem e disse: eu vou e pronto. Só que o problema é que nós queremos: se eu colocar a lã e não chover, vai ser assim. Se eu colocar, se não sei o que, se fulano de tal chegar de verde hoje, é porque é para si. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Deus vai lá e fala: vamos lá, destrói aquele ídolo. Ele vai lá e destrói Baal. Ele vai de noite, fala: vou de noite, porque se o pessoal ver de dia, o bicho vai pegar. Ele vai lá e quebra. Aí alguém vai lá e chega quem foi o cara que fez isso aqui? Aí o pai de Gideão fala: rapaz, é o seguinte, se você defender Baal, o bicho vai pegar para o seu lado também. Não, foi Gideão que fez, agora mudou o nome para Jerubbaal, o cara que derrubou Baal. Agora estamos ali, show de bola. Vamos destruir, vamos entrar em guerra. Ele chama todas as pessoas das tribos próximas e fala: vamos entrar em guerra. Sabe quantos guerreiros aparecem? 32 mil. Pronto, agora vamos avançar, vamos chegar lá. Eu agora estou com a minha galera. Nós vamos conseguir ganhar o mundo para Jesus. Havia um avivamento, aleluia, glória a Deus. Aí Deus fala: ei, fala para esses caras aí, quem tiver com medo é para ir embora. Foi embora 20 mil. 20 mil. Puxa, velho, estava aqui, estava tudo legal, tudo ok. Os caras covardou. Aí Deus falou: rapaz, tem gente demais ainda aí. Se vocês ganharem com esse tanto de gente, não fui eu, foi vocês. Vocês nem precisaram de mim. Vamos lá, você não estava fazendo prova comigo, agora é de te provar. Leva esses caras para beber água.
Quem beber a água como um cachorro enfiando a cara na água, esses daí estão eliminados. Vai pro paredão. Aí os caras foram lá, enfiaram a cara na água, só 300. Pegaram a água na mão e vigiando bebia. Tá vendo esses 300? É suficiente para você ganhar a guerra. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão entendendo alguma coisa? Não é sobre muito apoio. Não é sobre você estar bem, sabe? Ah, não, tem não sei quem que está me apoiando, tem não sei quem não. É sobre Deus, é sobre a ordem dEle. É sobre a palavra dEle. É sobre Ele, é sobre o que Ele está dizendo. Ele diz que limpa, que cura essa depressão. Ele diz que tira essa ansiedade. Ele diz que muda esse diagnóstico. Ele diz que transforma. Ele diz que Ele falou, Ele é. E acabou, ponto final. Gideão, vai lá e destrói. Vai com soldados lá e destrói. Mas se você tiver com medo, chama o seu servo e vai lá à noite à espreita. Escuta as conversas deles. Já era o suficiente, né? Para Gideão simplesmente descer. Vocês estão comigo? Quantas provas você vai precisar fazer para você entender que a sua vida pode dar certo? E vai dar certo com Deus. Quantas provas? Eu te pergunto nessa noite. Quantas? Aí ele foi lá no acampamento. Quando ele chegou lá, os caras falaram: rapaz, eu tive um sonho. Entrava um cara aqui com a espada e destruía geral. Será que era Gideão? Eu acho que era Gideão, com o exército dele, com a espada dele. Aí ele volta de novo para o acampamento, com o peito estufado. Vamos lá, amanhã a gente quebra todo mundo. O comportamento dele mudou. Talvez você é alguém que todo dia, quando você olha no espelho, você vê alguém acabado, alguém que está ficando velho. Talvez você fala precisando de um botox, precisando aqui de uma puxadinha, um negocinho aqui, precisando ser cuidado. Muda. Entenda que existe um guerreiro de verdade ali. Entenda que existe um adulto cheio de amor. Mude o seu comportamento. Levante esses ombros caídos. A sua história, sabe? Às vezes você adquire coisas, aí amanhã você está lá. Por que foi que eu comprei aquilo? Não precisava, agora não estou conseguindo pagar. Sabe, a sua história, você conta a sua história triste para todo mundo. Confia no Senhor Jesus, Quando você fica abrindo a sua vida para todo mundo, sabe o que acontece? Você está dissipando a sua energia. Você agora tem que prestar conta para as pessoas. Olha, sabe, eu vou comprar aquele carro lá, vou comprar aquela casa em tal lugar. Aí não dá certo, a pessoa vem perguntar: e o carro, irmão? Não deu certo, né? Ô irmão, ora aí por mim. Na verdade ele não quer nem oração, quer se gabar. Ora aí por mim que eu acho que aquele trabalho lá vai dar certo, viu? Passou o tempo, irmão, e aí como foi o trabalho? Na entrevista lá, um cara não foi com a minha cara, acho que é porque era crente, aí bota a culpa ainda. Aprenda, feche a torneira. Aprenda, deixa que os resultados sejam maior do que o que você anda falando, do que o que você anda se gabando. Para de dissipar energia, nem todo mundo está torcendo por você. Às vezes é o de dentro de casa que está mais torcendo que você quebre a cara. Seja maduro. O Senhor me deu essa conquista aqui, olha. Aí está lá 10 miseráveis te amaldiçoando. Aí deve ter passado a perna em alguém, deve ter enganado. Você está dissipando a sua energia. Aprenda a viver. Aprenda a entender os mínimos detalhes das coisas. Gideão falou: agora eu recebi a palavra do Senhor. Ele pegou o chofar, pegou uns vasos de barro. E aí quando chegou a noite, eles começaram, 300 homens. Venceremos pela espada do Senhor. E tocava o chofar. E aí começava a quebrar jarro. Aqueles caras começaram a se desesperar, a Bíblia diz, entre eles. Eram homens numerosos como a areia da praia. Eles começaram a matar uns aos outros, os próprios soldados inimigos, e começaram a fugir. Eles não entendiam o que estava acontecendo, porque a estratégia veio do Senhor Jesus. Gideão não precisou nem levantar a espada. Vocês estão comigo?
Às vezes você está dizendo, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidades. Mas o Senhor está dizendo, eu não preciso da sua habilidade, eu não preciso da sua capacidade. Eu preciso apenas da tua obediência. Eu preciso apenas que você confie. Vai dar certo, já deu certo. Já deu, é isso. Abraça, vamos lá, Senhor, vamos lá. Eu preciso te adorar. Apenas isso o Senhor fará todo o trabalho. Você precisa acordar como um guerreiro todos os dias. Levante com o seu pé direito. Abençoe o seu dia, profetiza. Profetiza amanhã, segunda-feira, você vai acordar. Não acorda mais uma semana. Não acorda mais uma semana cheio do Espírito Santo. Quando você acordar, já libera uma profecia dentro do seu quarto sobre a sua semana, sobre a sua casa. Não saia como um atribulado. Não saia pensando em faturas, em boletos. Não, calma. Tem tudo um tempo. Você vai chegar no trabalho, não chegue no trabalho como um filho. Você vai chegar no trabalho como alguém que tem uma função, não sei qual é a tua função. Você precisa executar aquela função. No trabalho você não é filho. No trabalho você não é irmão. No trabalho você não é amigo. Você tem que entender isso. E o problema é que às vezes você sai do trabalho, não conseguiu bater meta. Você sai do trabalho, não conseguiu executar aquela função. E lá às vezes você tem que se portar de forma mais enérgica. Aí você não desinstala isso, chega em casa como um operário. Chega em casa como alguém que fez o mundo todo e ninguém na sua casa trabalhou também. Só você. E aí chega cheio de ordem, chega, carregado. Aprenda, existe um lugar. Isso são personalidades. E você precisa lidar com isso. Você tem que saber quem é você na igreja. Você não vai perder os princípios. Você não vai perder o seu caráter. Mas personalidades e ação. Você é um chefe na empresa, beleza, haja como tal. Você é um subordinado, haja como tal. Você é um vendedor, haja como... E assim sucessivamente. Mas no caminho, no trajeto de casa, do trabalho para casa, se esvazie. Se você é filho, chega como um filho lá. Você é chefe na sua empresa. Lá você não é chefe dos seus pais na sua casa, porque você está trabalhando. Se você é aquele que foi chamado para ser o cabeça, você vai chegar lá como quem? Como cabeça. Mas não, o cabeça da casa é Cristo. Você tem que entender as suas funções. Você tem que entender os lugares. O problema é que tem filho querendo ser chefe na empresa. O problema é que tem chefe da empresa querendo ser filho. Vamos lá. Vocês estão aqui comigo? O negócio é simples, é você que complica. Jesus está aqui para nos chamar e para dizer: ei, descarrega e carrega na hora certa. Avança. Gideão, ele venceu. Ele conquistou. É conhecido como um dos juízes mais importantes de Israel. O melhor, ele é conhecido como o juiz mais importante. Apenas um agricultor que resolveu ouvir Jesus e se tornou o melhor general. Eu quero orar com vocês essa noite. Você que pode, se coloque de pé.